Muito boa noite. Estamos a iniciar a 28ª sessão do Grupo de Trabalho da PASC, Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Este é um dos três grupos de trabalho da PASC. Para além deste, há o Grupo de Trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Enfim, como é público e notório, até porque as gravações estão nas nossas plataformas, nós promovemos semanalmente debates online nestes três grupos de trabalho, naturalmente consoante o horizonte temático de cada um desses grupos de trabalho, sobre questões que, a nosso ver, nos parecem relevantes para a cidadania, para a sociedade civil. E neste grupo de trabalho, em particular, de Democracia, Cidadania e Inclusão Social, procuramos debater questões fundamentais do nosso espaço público, da nossa democracia, do nosso regime. Como sempre, temos um convidado especial, e hoje temos connosco, uma vez mais, o João Maurício Brás, que já tem participado nos nossos debates, aliás, em vários grupos de trabalho, e que nos vem falar a propósito de um seu mais recente livro, que eu tenho aqui comigo, que ele fez o favor de me enviar, Contra o Último Homem por um Novo Conservadorismo. Isto também interage enfim, com um ciclo que nós temos promovido, conversas livres, conversas com livros, que nós consideramos que também faz todo o sentido ser promovido no âmbito da PASC. Enfim, nós todos sabemos, sem ser demasiado paternalista, que vivemos numa época de crise de leitura. Enfim, eu, tal como o João Maurício Braz e tal como o Cídio Lopes de Almeida, que está aqui presente também, somos da área das humanidades, até da filosofia, e hoje, enfim, há gente que se faz a licenciatura e quase que se orgulha de nunca ter lido um livro na vida, não é? Isso, aliás, reflete-se nos trabalhos académicos. Hoje já não se citam muitas vezes livros, citam-se sites, e é completamente diferente, sobretudo, eu diria, passo o elitismo na área da filosofia, é completamente diferente enfim, algo que esteja num site ou ler um livro, porque a filosofia em particular requer uma maturação, um fôlego, que não se coaduna com uma leitura necessariamente mais fragmentária e mais instantânea, que é aquilo que eu também recorro muitas vezes, nomeadamente a ler jornais, que é a leitura de um site. E nós também promovemos, em contracorrente e em prol desta literacia cívica e filosófica e política e social, promovemos também obras que nos parecem relevantes para o debate público, para a literacia cívica, nomeadamente esta mais recente obra do João Maurício Brás, que se tem notabilizado. Eu aqui vou partilhar os seus mais recentes livros. Faço a publicidade, vou recorrer aqui ao site da Bertrand, só um momento. Só um momento, estava disponível. Mas, portanto, são obras cujos títulos são bastante sugestivos: O Laboratório Progressista e a Tirania dos Imbecis, Textos sem Açaime, Os Novos Bárbaros. Enfim, acho que não estou a conseguir agora compartilhar, mas enfim, mas vocês encontram facilmente essa. Aliás, estou agora finalmente, penso que consegui. Encontram facilmente essa informação em qualquer motor de busca. São sempre títulos muito assertivos, talvez até provocatórios, mas isso não tem mal nenhum.
E este mais recente livro dele, o João Maurício Brás, tem esse título, Contra o Último Homem por um Novo Conservadorismo, e, portanto, daí o convite para que o João Maurício possa debater connosco, até porque, como falávamos antes desta sessão se ter iniciado, nós hoje estamos, isso por si só já seria matéria de debate, estamos num tempo em que eu diria em que não há consensos mínimos, porque nós não temos que chegar a consenso sobre tudo. Eu diria que isso seria completamente improvável e até indesejável, mas pelo menos deveríamos, ou poderíamos e deveríamos concordar sobre aquilo que discordamos. Ou seja, haver um chão comum no nosso debate público. Mas para isso precisamos de concordar sobre conceitos que possam e necessariamente são disputáveis, e daí também a nossa vontade aqui no âmbito da paz de promover estes debates, para promover este debate sobre conceitos que, como reitero, não têm que ser consensualizados entre nós, mas que pelo menos tem que haver um consenso sobre o que é que eles significam. E já iniciou-se já no passado mês, falámos dos regimes teocráticos, tivemos aqui connosco o Afonso Moura, ou seja, do que é que falamos quando falamos sobre regimes teocráticos. Hoje falamos sobre conservadorismo e, portanto, a questão é do que é que falamos quando falamos de conservadorismo. É essa a matéria essencial, eu diria, do tema do livro, deste mais recente livro do João Maurício Brás, e, portanto, João Maurício, agradecendo muito a tua presença, a primeira questão é essa, do que é que falamos quando falamos de conservadorismo, sendo que tu aqui propões um novo conservadorismo e, portanto, depois vais desdobrar a tua resposta sobre o que é que será o velho conservadorismo e sobre aquilo que será desejavelmente esse novo conservadorismo que tu defendes. Ok. Boa noite, obrigado pelo convite e a todos. Diretamente à questão e até num aspecto fundamental que tu referiste, que é precisamente a questão do espaço público, e a conflitualidade que existe cada vez mais no espaço público, podemos falar de Portugal, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, seja o que for, a conflitualidade, Temos a também aqui, desculpa polarização. lá, temos aqui Diz. um convidado angolano que acabou de entrar, Ok. mas continua, era só um parênteses. Estava eu a dizer que, no fundo, este livro resulta também do quê? O título, retomando um pouco o fio à meada, o título, Contra o Último Homem é um conceito do filósofo alemão, não é? De Nietzsche, em que ele, no início do século XX, fala-nos dessa questão do último homem. No fundo, que é o homem ocidental, não é? Que é o nihilista, uma espécie do fim dos tempos, e entretanto passaram 100 anos, não é? Podemos dizer se a questão agravou ou não agravou. Há sempre essa tendência de olhar para o Ocidente. Estamos a falar da questão do Ocidente, também tínhamos que definir o que é o conceito do Ocidente, mas de olhar para o Ocidente sempre como um tempo, a preocupação se estamos num tempo de decadência, num tempo de degradação, há sempre esse debate, não é? Sobre a questão do declínio. Agora, podemos dizer que num determinado aspecto, já junto as pontas todas, num determinado aspecto, sim, vivemos um tempo muito tumultuoso, não é? Como dizias na tua introdução, parece que já não nos conseguimos entender uns com os outros acerca de conceitos mínimos, acerca de ideias comuns sobre as quais devemos estar, pelo menos, de acordo, independentemente das nossas diferenças e das nossas divisões. Há também uma série de temas, desde a própria organização da própria sociedade, aos problemas ambientais, ao tipo de radicalismo do próprio debate político,
a polarização. Uma outra questão que também cada vez é mais discutida é se de facto ainda vivemos em democracias, ou se isto já é só uma espécie de uma democracia residual ou de um simulacro de democracia. Portanto, o livro parte um pouco vá lá, desse diagnóstico do presente. Não só, vá lá, do que é aparentemente negativo, mas também do que é aparentemente positivo. E podemos dizer que, olhando para a história das ideias políticas, pelo menos essa é a minha tese, que nas grandes ideias conservadoras e nas grandes ideias liberais, encontramos fundamentos que é um bocado aquela questão de a roda já foi inventada. Essas ideias já foram descobertas, já, em parte, em determinados momentos, foram implementadas e que seria fundamental recuperar o melhor de cada uma dessas ideias, no fundo, e voltar a devolvê-las à sociedade e ao debate político. Se quiseres, de um modo muito simples, quando falo de liberalismo, estou a falar do liberalismo clássico, da importância da liberdade individual, da luta contra todas as formas de tirania, contra os absolutismos, contra o poder excessivo do próprio Estado. Quando falo do conservadorismo, há aqui uma distinção importante, não estou a falar do reacionarismo, não estou a falar do imobilismo ou daquelas concepções que o passado é bom, que o passado é uma espécie de ideal ao qual devemos voltar, ou que devemos pegar nesse passado todas as suas características e voltá-lo a implementar no presente. Não é essa visão do conservadorismo, é o conservadorismo no sentido que há um conjunto de experiências do ser humano que se transformaram em conhecimento acerca daquilo, vá lá, que é essencial e que é fundamental para a nossa vida, determinados valores, determinados conceitos, como o conceito de bem comum, por exemplo, que é fundamental voltar. Aqui não é tanto a restaurar, mas a readaptar ao nosso presente. E daí, um novo conservadorismo é também o quê? A possível articulação entre o melhor do liberalismo, dessa ideia de liberdade individual e da luta contra os poderes totalitários, sejam eles de direita ou de esquerda, ou de direita, mas também a questão de esta ideia que, de facto, há questões fundamentais que devemos conservar e devemos reatualizar. Isto é um intrincado de várias questões, eu vou focar só duas ou três também para não me dispersar, mas, por exemplo, nós podemos dizer que, atualmente, no plano das ideias, podemos questionar, e há autores que questionam, se aquilo que nós chamamos, por exemplo, a mundividência liberal, ou as democracias liberais do presente, são elas verdadeiramente democracias liberais? Aquilo que na economia se chama o hiperliberalismo, ou que a esquerda designa como o neoliberalismo, essa visão globalista e assente principalmente numa determinada perspectiva económica, não é isso uma traição do liberalismo genuíno? Quando falamos, e eu penso que esse tema é muito importante, e eu no livro abordo com algum detalhe. Quando falamos nas democracias liberais, as democracias liberais, durante as últimas décadas, pelo menos para o Ocidente, tornaram-se como uma espécie, aquela ideia lá, clássica de Fukuyama, do fim da história, não é? O liberalismo teríamos chegado à melhor formulação possível das sociedades humanas. A verdade é que há uma erosão desse tipo de sociedades, quer em termos internos como em termos externos. Mas podemos dizer que isso ainda vivemos, aquilo que vivemos é de facto um liberalismo, e todas essas novas formulações que o próprio liberalismo designa como iliberais ou antiliberais, aquilo que se chama a nova direita, e que tem ganho de facto uma ascensão e um poder no Ocidente que já não é só conjuntural, é também estrutural. Os Estados Unidos, a maior ou uma das maiores potências mundiais, terá Donald Trump, é alguém que se pode reputar de uma espécie de nova direita. Na Europa também há uma série de partidos, de formulações, embora diferentes entre si, que nós podemos reputar de uma nova direita. Em França, em 2027 há eleições, há uma grande probabilidade de um candidato de uma nova direita, no sentido não daquela direita, a palavra mais clássica,
que surge depois da Segunda Guerra Mundial, aquela direita dita democrática, que não é populista, que não é designada como populista, não é designada como radical, que designa a direita, vai lá, democrática e do próprio sistema. Na Inglaterra, na Alemanha, em 2027, também haverá eleições, o AfD também tem probabilidades de ter um resultado muito, muito significativo. Provavelmente em Inglaterra também, a haver eleições nacionais, aquilo que se chama uma nova direita, também terá grandes probabilidades. E este livro fala um pouco sobre isso, que há aqui daí a expressão novo é mais neste sentido, que é necessário renovar o conceito de conservadorismo, não restaurá-lo, não é? Não tanto a questão de restaurar, de buscar ideias antigas e implementá-las como elas eram, mas de recuperar o essencial daquilo que é o conservadorismo, que, ponto número um, não é um reacionarismo, não é imobilismo, não tem nada a ver com isso. E esta nova direita, eu penso num certo sentido, no livro refiro isso, que é esta nova direita reivindica alguns valores daquilo que se poderia chamar a questão conservadora. A importância da comunidade, a importância da família, a importância da identidade cultural, a importância também da liberdade individual, todas essas questões. Mas esta nova direita necessitava de uma certa consolidação. E o que nós temos visto com esse desenvolvimento é que esta nova direita, na verdade, se calhar tem muito pouco ou pouco de conservador. Porque conservadorismo também nunca é, como é que eu ia dizer, revolucionário. E esta nova direita, num certo sentido, tem uma matriz quase jacobina, de reformular completamente a sociedade e do novo homem, um homem puro, um homem novo, que vem substituir aquele homem degradado, aquele homem corrompido por estas democracias liberais. Portanto, este novo conservadorismo também é muito distinto vá lá, nova direita, pelo menos como ela se apresentou até aqui. Eu penso, por exemplo, que Trump comete, vá lá, entre aspas, o mesmo pecado que certos ativismos radicais de uma esquerda identitária, que acaba por se tornar o pior inimigo das causas que diz defender. É má propaganda, Trump tornou-se em má propaganda para aquilo que se chamam valores conservadores. E aqui volto a dizer, valores conservadores, se eu defendo a importância do bem comum, aquilo que deve unir numa determinada comunidade, aquilo que deve unir os princípios até de solidariedade, certos valores fundamentais, a importância da família, tudo isso, isso são valores conservadores e penso que são valores essenciais até à própria natureza humana. E estes projetos revolucionários, no fundo, ao quererem construir um outro homem, um homem novo, num certo sentido, são até, como é que eu ia dizer, anti-natureza humana. E acabam por cair, esta nova direita, acaba por cair precisamente vá lá, nos mesmos vícios também de uma certa esquerda radical que também quer construir uma espécie de um homem novo. E nesse sentido, podemos dizer que esta nova direita é uma traição do conservadorismo, o liberalismo social e o liberalismo progressista e o hiperliberalismo são uma traição do verdadeiro liberalismo, como este progressismo também é uma traição da noção de progresso. Isto só para te dar um exemplo, por exemplo, ainda nesta questão, para fazermos essa distinção, isso também era um outro debate, por exemplo, se calhar no caso português, transposto para Portugal, se calhar Portugal precisava de uma verdadeira visão liberal e também conservadora na própria sociedade. E nós nunca tivemos um verdadeiro conservadorismo nem um verdadeiro liberalismo em Portugal. Podemos discutir. Penso que o salazarismo não era um conservadorismo, de modo nenhum. Agora, aqui temos é que, entre aspas, vá lá, descontaminar um pouco também o conceito de conservadorismo, porque o conservadorismo aparece sempre associado, erroneamente, a uma visão reacionária, a uma visão antissistema e uma visão até de uma certa política, vá lá, de direita radical. E o conservadorismo não é nada disso. Concluo, só também para darmos lugar lá, à nossa conversa e ao nosso debate. Há dois princípios que eu refiro no livro, não refiro com grande detalhe, que é uma questão que eu gostava até de desenvolver, que é, por exemplo, há dois princípios fundamentais
podíamos aplicar e devíamos aplicar no plano político, porque aqui a questão é como é que podemos voltar a tornar o mundo habitável, como é que podemos voltar a falar uns com os outros, a sermos, vá lá, razoáveis e decentes uns com os outros, e a vivermos num mundo em que nos sentimos bem a viver. O mundo não é algo de problemático e de belicoso em permanência. Como é que é possível restaurar ou reinventar novas possibilidades de vida em que o mundo se torne habitável? Por exemplo, esses dois princípios, e lá está, as ideias estão inventadas, temos é que as readaptar ao nosso tempo. Os princípios, por exemplo, da subsidiariedade e do distributivismo, no fundo é o quê? O Estado a mais é mau, mas o mercado, a ideia de mercado como uma espécie vá lá, da alma, da essência do funcionamento das próprias sociedades, também é mau. Temos que voltar a uma escala humana da nossa própria existência, em que vá lá, o poder das decisões nos é devolvido a cada um, a pequenas comunidades, às escalas locais, às escalas regionais, às escalas nacionais, e isso passa por essa visão tanto de uma espécie. Isso é também esse novo conservadorismo e é também a recuperação dessa ideia fundamental do liberalismo, que é a possibilidade de nós vivermos e podermos desenvolver essa nossa característica fundamental, que é a nossa liberdade individual, que é uma liberdade também que só é livre quando é responsável e que é também uma liberdade da nossa vida com os outros. Portanto, estes dois conceitos, e do conservadorismo e o liberalismo, mas principalmente o conservadorismo, andam à volta desses temas. Muito bem, João. Penso que foi um bom introito. Fica desde já também o repto para que temos aqui dois convidados internacionais, do Brasil e de Angola. Eu compreendo aquilo que tu dizes, até porque, enfim, conservadorismo nesse conceito mais clássico é por natureza reformista e antirrevolucionário, portanto, ou seja, pouco dado a rupturas, mas como também sabes, também como eu, enfim, num determinado contexto, houve movimentos que se assumiam como conservadores revolucionários, não é? Sim, E, sim, sim. e porventura, isso é que tu chamas a nova direita, que é uma designação perfeitamente aceitável. Porventura, isto é uma questão, eu não tenho respostas, tenho procurado refletir também sobre isso. Nós vivemos, penso que isso é consensual, num momento de cada vez maior fragmentação social e política. Aliás, eu estava a reler recentemente um filósofo brasileiro, Wlamir Chacon, em que ele dizia, e, enfim, e há outros, não é nada particularmente novo, aliás, eu, nesse aspecto concordo também completamente contigo, nesse aspecto também serei completamente conservador. Em termos filosóficos, quando alguém diz que tem uma ideia completamente nova, é para desconfiar, não é? As ideias mais substantes, eu diria, são aquelas que vêm desde Aristóteles, se não antes, e que vão sendo adaptadas ao longo do tempo. Mas o Vladimir Chacon, num livro que eu estava a reler recentemente, dizia, a meu ver, com grande lucidez, que as sociedades só subsistem se houver, de facto, um consenso mínimo sobre valores essenciais, até identitários, do ponto de vista cultural, e até é a melhor forma de agregar as minorias étnicas, religiosas e culturais. Porque quando não há esse eixo que é evidente para todos, as próprias minorias se sentem um pouco desorientadas e não se conseguem integrar. Ora, o que nós verificamos, em particular no Ocidente e em particular na Europa, eu diria, e também nos Estados Unidos, sendo que até podemos tentar compreender a ascensão do Trump como uma reação a essa fragmentação identitária dos Estados Unidos, não é? Inclusivamente se pôs em causa qual era a língua oficial dos Estados Unidos, qual era a matriz cultural dos Estados Unidos, qual era a matriz até cultural barra religiosa dos Estados Unidos. Aliás, eu lembro de ter lido um texto, enfim, já há alguns anos, talvez já no princípio deste século, em que se dizia que o Partido Democrata nos Estados Unidos estava condenado a ser o partido maioritário,
precisamente porque era o partido que mais facilmente ia agregar as diversas minorias. E o Partido Republicano, porque era o representante mais óbvio dessa maioria clássica, portanto, a maioria branca, anglo-saxónica, protestante, a maioria WASP, que estava em regressão, até demográfica, estaria condenado ao declínio cada vez mais acentuado, e, portanto, havia uma maioria que não era uma maioria, mas era uma mescla de minorias, que seria sobrepor a esse eixo identitário e cultural e matricial dos Estados Unidos. Enfim, se eu consigo compreender a ascensão do Trump, que eu concordo contigo, não parece circunstancial, até porque ele tem gente que, se ele, de um momento para o outro, até por ter havido atentados, deixasse de ser presidente, haveria gente a substituí-lo. Eu acho que há um movimento estrutural nos Estados Unidos de reação, de reafirmação dessa matriz identitária. Isso também se passa na Europa, sendo que as experiências são muito diferentes, as configurações políticas são muito diferentes na Europa. Mas a minha questão, eu compreendo perfeitamente isso e até te acompanho nessa prudência, nessa visão mais lúcida de irmos por pequenos passos, não por rupturas, não por revoluções. O conservadorismo é isso, não é? Se bem que em Portugal, no nosso contexto político, o conservador tem sempre uma má conotação, não é? Quanto muito, na perspectiva mais benevolente, até do ponto de vista financeiro, o conservador é a pessoa prudente, não é? Quando se diz conservador em termos financeiros, é o prudente, mas não é mais do que isso. É aquele que não, enfim, nunca dá os passos mais ambiciosos, nunca vai mais longe, mas pelo menos é aquele que, enfim, no limite, nunca comete grandes erros por causa dessa prudência. Portanto, tu aqui propões um novo paradigma. Aliás, havia um político inglês, cujo nome agora não me ocorre, mas que eu penso que tem tudo a ver com o espírito do teu livro e do que estavas a dizer, mas defendia o back to basics, ou seja, regressar àquilo que é básico, esse sentido do bem comum, que nós somos uma sociedade, não é? Somos uma comunidade, e aliás, tanto, eu tenho que ler o livro com maior atenção, com maior vagar, e até, enfim, não prometo, mas provavelmente irei fazer uma recensião do teu livro. Tu também defendes, penso, tanto quanto eu consigo perceber, que, enfim, o chão comum para esse sentido comunitário também tem a ver necessariamente com o Estado-nação, não é? E esta erosão do Estado-nação tem sido também um terreno fértil para esse, para esse maior sentido de fragmentação dos valores comuns que supostamente nos deviam informar. Agora estamos a falar sobretudo no espaço europeu, não é? No espaço europeu. Deixa-me só deixar duas ou três notas. Sim, é isso que estás a dizer. Eu penso que há aqui um aspecto, já falámos nesse tema, um aspecto que é surpreendente. Por exemplo, quando se fala da questão da nova direita, é o eleitorado dessa nova direita, era o eleitorado da esquerda, de um determinado tipo, de uma determinada esquerda, que era uma esquerda com importância. E isso, quando nós falamos também do conservador, como aquele que é prudente, como aquele, tem a ver com um aspecto também que é, quando falamos conservadorismo, liberalismo, progressismo, esquerda, tem sempre subjacente uma determinada antropologia, não é? Uma ideia do que é o homem. E eu penso que o conservadorismo é aquele modo de estar, aquele comportamento, vá lá, mais do que uma ideologia, é aquele que tem uma antropologia mais realista, porque muito até desta mudança das pessoas que depois podem se desiludir, mas que, por exemplo, votavam à esquerda, ou votavam ao centro, ou tinham uma posição até naturalmente defensora de uma determinada visão da democracia e que, de repente, massivamente passam para forças, para expressões políticas que parecem até contestar essa ideia vigente de democracia, tem muito a ver, e isso eram questões que estavas a referir, com aquilo que se chama o quê? Um determinado tipo de ideologia
que leva ao quê? A noções de desenraizamento, de desvinculação. E o desenraizamento e a desvinculação é o quê? Quer se queira, quer não, o ser humano precisa de um chão, precisa de uma identidade, seja ela qual for, pode ser soviética, pode ser iraniana, pode ser do Canadá, pode ser brasileira, angolana, portuguesa, não interessa. Há características específicas e nós precisamos dessa pertença. Esta ideia de criar uma espécie de novo homem, sem que a sua identidade é o não ter vínculo, é o não ter identidade, é o não ter essas raízes, criou de facto esta era de um certo tumulto. Mas isto não é novo. Uh, há documentários, textos sobre isto. Por exemplo, 1970, nos Estados Unidos, a década de 70, a seguir, não é? Até o tumulto que se seguiu aos anos 60, é uma época de grande confusão e, no fundo, é o início de tudo isto. E há aquele autor americano, o Tom Wolfe, que diz que é a geração do eu, não é? Aquela ideia do nós vai desaparecendo na ideia e substituída por uma ideia do eu, do novo homem, que a pessoa o que interessa é a sua afirmação individual, a sua identidade específica, própria, pessoal, a afirmação do eu, a ideia que nós podemos partir do zero e reinventar tudo, que no fundo tem uma força utópica. No início era uma força utópica, hoje já não, mas que é motivadora, mas que depois é muito ilusiva e tem esse efeito reativo. E estas questões políticas, que têm a nova direita, como outras quaisquer, e conservadorismo nesse sentido perdeu, baseiam-se também muito nessa necessidade de vinculação. Eu há tempo estava a ver uma questão muito interessante, que é um estudo que houve sobre o populismo. Começou nos anos 70, 80 e aquilo depois dura algumas décadas. Eu agora não sei referir os autores, posso referir depois, mas em que eles diziam que a questão do populismo, mais do que ser uma questão ideológica, é quase biológica, não é quase, é biológica e até psicológica. Que há uma reação natural, o autor estuda que é quando há o perigo de morte, como é que as pessoas reagem. E que a questão da chegada de um outro, da chegada de um estranho, de uma certa destruturação do seu meio, tem reações das comunidades, independentemente de qualquer ideologia, ou da imposição, ou de andarem lá ideólogos, tem reações que caem sob o espectro daquilo que atualmente designamos como populismo. É claro que depois podem surgirem os demagogos, os populistas, que aproveitam essas reações que são perfeitamente naturais da própria natureza humana, perante o diferente, perante essa sensação de perda, de estruturação. Claro que depois que determinadas concepções políticas aproveitam, não é? Mas que isso é natural. E eu penso que isto que tu referes também, como esta questão até do espaço público, esta tribalização, esta questão de cada um ir para o seu lado, tem a ver com essa destruturação de base. Pois há também reações. Ainda sobre outros dois pontos. Há um autor, John Gray, não utiliza propriamente o conceito, mas refere que é aquilo que ele chama, vivemos também numa era do liberalismo paranoico, diz ele, o liberalismo paranoico, que é tudo o que surja que possa contestar a mundividência que se diz da democracia liberal é logo também demonizado, considerado como uma coisa, porque isso lá está, como nós percebemos, o diálogo tornou-se impossível. Uma pessoa a esquerda atual não consegue falar com uma pessoa de direita, nem a de direita com a de esquerda. O que não se reconhece no sistema liberal também não consegue falar com uma pessoa que é defensora do sistema liberal. Ou seja, nós deixamos de conseguir, de facto, conversar uns com os outros e chegar a consensos básicos sobre aquilo que é fundamental. É uma espécie de uma era da paranoia política e da paranoia social. Só deixar-te uma última nota, que não tem a ver com isto, mas para definir o conservadorismo, se quiseres, podemos ir por aí. Há uma linhagem que é do Joseph Mestre, não é? A questão do reacionarismo, e há a questão do Burke, este novo conservadorismo, se tivesse uma origem, seria Burke, não é? Mas como tu dizes, também encontramos muitas ideias, lá está, a roda está inventada, em Aristóteles, São Tomás, por aí fora, há questões fundamentais que até em termos da organização política e social já foram descobertas, só temos é que ir readaptando. Mas uma coisa é essa linhagem
Muito bem, houve aqui uma interrupção, mas eu percebi o teu Ok, argumento. sim, Tenho sim, duas ok, questões, sim. João. E convido também desde já o Cídio a participar neste debate, até porque a sociedade brasileira até estará mais fragmentada, apesar de tudo, eu diria que a sociedade portuguesa. A primeira é, tem-se falado muito, até porque, enfim, há aquela ideia de que a história se repete, não é? E, portanto, estamos nos anos 20 do século XXI, e vêm os fantasmas dos anos 20 do século XX, dos regressos dos autoritarismos, de esquerda e de direita. Eu gostava de te ouvir sobre isso, sendo que, enfim, antecipo a minha opinião, naturalmente não terás de concordar com ela, mas eu acho que isso em grande parte, é um fantasma, porque nos anos 20, como todos sabemos, na Europa, e aliás o mundo continua a ser eurocêntrico, para o bem e para o mal, eu diria, havia de facto um colapso do que hoje nós chamamos as democracias e as respostas naturais, porque, enfim, como na física, aliás, tal como na física, também na política e na filosofia, a natureza tem horror ao vazio e, portanto, quando há vazios, há sempre respostas boas ou más que suprem esse vazio. E, portanto, perante o aparente colapso das ditas democracias, houve respostas, como sabemos, autoritárias, assumidamente autoritárias, ou seja, a ideia de que o povo não é quem mais ordena, e que tinha que haver vanguardas, elites, à esquerda ou à direita, que conduzissem o povo a bom porto. Isso foi assumido no regime bolchevista, soviético, foi assumido também por regimes fascistas, ou seja, o povo não ordena nada, o povo tem que obedecer perante essas elites esclarecidas. Eu penso que hoje vivemos tempos completamente diferentes e, portanto, para mim é inimaginável no século XXI haver expressamente ou tacitamente uma defesa, por exemplo, do fim do sufrágio universal. Isso não parece minimamente viável e não parece, aliás, não vejo ninguém sequer a sugerir, de forma, por mais tácita que seja, essa solução. Portanto, essa é uma questão do como é que tu vês esse fantasma do regresso dos autoritarismos. Por outro lado, eu acompanho, como disse, o teu raciocínio, mas por outro lado, há uma questão que me surge e que é uma questão que, a meu ver, é relevante. E que de alguma forma justifica este tipo de respostas pelos populismos, não apenas de direita, mas também de esquerda. Aliás, em Portugal, os populismos de facto têm sido mais assumidos pela direita, mas até, como tu sabes, ainda não há muito tempo surgiu até um manifesto de um intelectual francês a defender expressamente um populismo de esquerda. Portanto, ou seja, o populismo não é necessariamente mau, na perspectiva desse proponente, não, e simplesmente não devia ficar como exclusivo da direita, mas também devia ser assumido pela esquerda. E o meu ponto é este, é que nós hoje vivemos em regimes, e estou a falar agora da Europa em particular, em que, ok, há eleições, mudam governos, mas a política mantém-se exatamente na mesma, no essencial. Ou seja, não há mudanças reais significativas. E eu não estou aqui a defender o Trump, mas o Trump é uma pessoa que promete coisas diferentes e em parte, cumpre coisas diferentes. Eu acho que há uma certa fadiga do eleitorado por promessas dos partidos tradicionais que prometem alterações, essas alterações não surgem, e daí essa sedução, enfim, depois quase inevitavelmente será defraudada,
Se nós votamos em partidos diferentes e as soluções são sempre as mesmas, até porque, enfim, no sistema europeu, como todos sabemos, enfim, depois há uma macroestrutura, nomeadamente a nível da União Europeia, que tem que ratificar orçamentos, ratificar grandes mudanças, e, portanto, nós temos, temos a consciência que a margem de manobra é diferente. Mas também isso tem a ver com o futuro da nossa democracia. Se nós temos um sistema democrático em que, a partir de há várias propostas e depois há alterações de partidos no governo e depois, no final, a solução governativa é quase sempre a mesma, enfim, eu diria que é inevitável, mais cedo ou mais tarde, que o eleitorado sinta essa fadiga e, de uma forma iludida ou não, isso depois ver-se-á, se sinta tentado a apoiar propostas mais radicais que, de facto, prometam alterações reais. Porque nós, de facto, se nós estamos num regime em que as propostas estão pré-determinadas, em que não há real possibilidade de alteração, isso também é um bloqueio do nosso regime liberal e democrático. Eu diria que o sucesso, enfim, o relativo sucesso das soluções populistas também tem a ver com isso, não é? Tem a ver com pessoas que chegam ao palco, ao púlpito e dizem: eu vou de facto fazer diferente. Eu não estou de facto condicionado pela pauta que condiciona a partir de todas as propostas partidárias. E sabes o que é interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, e se estas pessoas que surgem propondo, seja à esquerda, seja à direita, propondo uma novidade em relação a um sistema que cada vez mais desilude as pessoas, se essas pessoas também desiludem, não é? A alternativa à desilusão é ela própria uma grande desilusão. Que é um risco que penso que se corre. Mas, por exemplo, o que tu referes sobre a questão dos absolutismos, há autores, tanto conservadores como de esquerda, e há muitas coisas em comuns entre uma boa esquerda e um bom conservadorismo, temas fundamentais, e um deles, por exemplo, é a questão da qualidade da nossa democracia. Que se calhar se a nossa democracia, a nossa portuguesa, brasileira, europeia, se a nossa democracia estivesse de melhor saúde, não quer dizer que não exista, porque existe, e tem alguma saúde, mas se estivesse de melhor saúde, será que haveria este tipo de polarização, este tipo de convulsão? Por exemplo, o Cídio depois poderá falar nisso, mas hoje de certeza que é difícil um militante do PT falar com um bolsonarista, ou um bolsonarista falar com um militante do PT, e ambos têm mais em comum. São brasileiros, têm muito mais em comum, até se calhar pelas preocupações da sua vida, do que propriamente essas dissensões ideológicas, e que são espicaçadas e polarizadas. Mas respondendo diretamente ao que estás a dizer, eu penso que a questão dos absolutismos coloca-se num outro plano, e que tu referes também quando falas da União Europeia. Hoje em dia está muito, já há algumas décadas, está muito em voga o falar do pós-isto, pós-aquilo, mas se calhar vivemos numa era até quase de pós-política, que não significa que não seja política, e de pós-democracia, não é? Há quem dizemos que vivemos um tempo de pós-tudo e de pré-nada. Política no sentido em que cada um de nós, a política democrática, no sentido em que o cidadão é dono da sua vida, é dono das suas decisões, ou que os próprios países são soberanos sobre as suas decisões, eu parece-me que isso tem uma redução cada vez maior. Os países são cada vez menos soberanos perante um outro tipo de poder, e cada um de nós individualmente também tem menos poder sobre as nossas próprias vidas, mas também não nos preocupamos muito sobre isso, não é? Há aquelas teorias que estão justificadas, não é? Que a produção também de um enorme consenso e de uma enorme uniformização a questões fundamentais,
Por exemplo, é impensável como é que nós ganhamos cada vez mais, mas conseguimos chegar ao fim do mês praticamente, por exemplo, sem dinheiro nenhum. Ou como é que as nossas vidas cada vez são mais assentes em dinâmicas de crédito e de dívida, e que ficamos presos um bocado a essas dinâmicas, quer os próprios países, quer os próprios indivíduos, não é? Em que praticamente quase nada é nosso, ou seja, há uma série de coisas que nós perdemos efetivamente o controle sobre as nossas vidas, embora vivemos, não é só uma ilusão, vivemos com uma maior prosperidade material. Mas se quiseres pensar em termos de poder e a questão do absolutismo, mesmo no Ocidente, se calhar é um tipo de absolutismo muito mais forte, mas ao mesmo tempo muito mais subtil, porque as grandes estruturas oligárquicas, isto não são teorias da conspiração, que seja das grandes tecnológicas, seja das grandes financeiras, de facto têm muito mais poder sobre as políticas de cada país do que os próprios partidos políticos de cada país. Se quiseres falar propriamente, por exemplo, em Portugal, as questões do Chega, as questões de ruptura do Chega acabam por ser uma ficção. Se o Chega fosse poder, aquilo que ou o Bloco de Esquerda, se fosse efetivamente poder de governo em Portugal, até que ponto é que poderiam implementar determinadas políticas de ruptura que fossem contra as diretrizes da União Europeia? Não poderiam, porque cortava-se a verba, não é? Cortavam-se os fundos, cortavam-se os subsídios ao país, a qualidade material de vida das pessoas diminuía imediatamente em certos setores, e esses partidos não têm hipótese, como aconteceu na altura da crise das dívidas soberanas, por exemplo, com a Grécia e não só, ou mesmo antes, com o Tratado de Maastricht, que alguns países, como França, votaram não, mas aquilo, o referendo foi repetido até eles votarem sim. Ou seja, as grandes decisões sobre a nossa vida e a vida dos Aliás, países. a Grécia, permite só o parênteses, a Grécia é um Diz, excelente diz. exemplo, é um excelente exemplo, de facto. Na altura houve uma tentativa, que eu não vou qualificar, de alternativa, mas que é como tu dizes, houve um referendo, foi por isso simplesmente ignorado, até haver uma nova tomada de decisão. Mas eu gostava de responder essa questão, essa dupla questão. Tu vês nos tempos de hoje, no século XXI, qualquer possibilidade de regresso, enfim, eu não falo a uma nova guerra civil europeia, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não é? Mas de regressão absoluta, de colapso absoluto dos regimes, formalmente, chamemos-lhe assim, liberais, representativos, em prol de novos autoritarismos de esquerda e ou direita, primeira questão, e se tu não achas que, a segunda questão, que isso é um problema que tu, enfim, que bem descreveste e bem diagnosticaste, não haver real alternativa. Tu podes me dizer, bom, mas se as sociedades, se a União Europeia garante o bem-estar mínimo das sociedades, isso por si só será uma profilaxia contra rupturas. Mas se os eleitorados têm cada vez mais consciência que não há alternativa e que estão pré-condicionados, então não vale a pena votar, não é? Se as decisões estão tomadas à partida, então parece que qualquer pessoa que queira realmente mudar só pode votar nos populismos, seja de esquerda ou de direita. Para que até a nível da União Europeia há a tentativa, todos os tratados no caminho que estão a tomar e uma série de medidas, de haver uma governação europeia, como já há, mas ainda mais assumida, em que as soberanias e o poder político de cada país é meramente simbólico. Eu nisso já nunca não tenho essa capacidade de antevisão ou de previsão, mas há três hipóteses. De facto, a possibilidade das pessoas retomarem o controle das suas vidas e de haver uma espécie de uma política de futuro habitável em que tanto a direita como a esquerda tem que se, entre aspas, regenerar, não é? E voltar a políticas humanas e a políticas da sua própria soberania individual e nacional. Uma outra alternativa, se não houver nenhum colapso, imagina
que nesta situação a China tinha invadido Taiwan, que Putin chateava-se e acabava por mandar uma bomba nuclear para Berlim. Uma situação de caos total, aí os novos autoritarismos e tudo isso são muito mais possíveis. Não havendo essa situação, e seja pouco previsível, penso que a tendência, de facto, é de existir um absolutismo a nível transnacional, não é? Desses poderes globais, sejam tecnocráticos, oligárquicos, de financeiras, tecnológicas, cada vez mais poderosos e cada vez influenciam mais os governos das nações, dos países, e que nós não nos importemos muito com isso, nem os países. Fazemos uma espécie de uma simulação de democracia. Mas também há aqui uma realidade completamente nova. Tu falas um pouco disso no início, essa visão eurocêntrica, é que nós temos esta ideia de analisar o mundo a partir do próprio Ocidente e o que se passa no Ocidente como aquilo que se passa no mundo, mas a realidade mudou completamente, não é? Porque quer em termos demográficos, China, Índia, países asiáticos e África também, em termos demográficos, são esmagadores em relação àquilo que é o espaço, vá lá, europeu e ocidental, de Austrália, Estados Unidos, Canadá, não sei o quê, mas também em termos económicos, em termos de poder geopolítico, são cada vez mais poderosos. Assim como o mundo foi, vá lá, se quiseres, uma linguagem um bocado rebuscada, como o mundo foi um conjunto de colónias do Ocidente, se calhar também daqui a 30, 40 anos podemos ser um conjunto de colónias dependentes economicamente da China, da Índia, e isso aí muda tudo. Não, acho que só podemos traçar cenários, não há certezas absolutas. Bom, eu, por acaso, aí tenho mais dúvidas, mas eu gostaria de ouvir o Cídio. Eu acho que já falámos sobre isso noutros debates da paz, que enfim, seria outro, nem vale a pena abrir essa porta. Por exemplo, eu acho que a hegemonia norte-americana, obviamente, tem a ver com a rescaldo da Segunda Guerra Mundial, tem a ver com os porta-aviões, com os F-16, mas tem a ver com o poder cultural, tem a ver com o poder, enfim, cultural aqui, entenda-se, literatura, o cinema, música norte-americana, são tão mais poderosos que os porta-aviões. E isso não tem sido, e não parece que venha a ser, transponível, por exemplo, para a China. A China tem o poder económico, certamente, e vê-se em África, vê-se na América Latina, no Brasil, inclusivamente, mas depois não tem o poder cultural de influenciar e de criar essa hegemonia sobre esses povos. Eu acho que, apesar de tudo, é isso que ainda garante, para o bem e para o mal, eu não estou a defender Exato. essa. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. É que o poder dos Estados Unidos, ok, é para o mundo inteiro, mas é mais. Claro que não é bem assim, mas é mais impactante para 800 milhões de pessoas. A China não tem que se preocupar muito com o seu impacto cultural no Ocidente, porque eles têm um impacto em 2 bilhões de pessoas. Aquilo é um mundo. Sim, exatamente. Nesse sentido. A China sempre teve esse sistema autocentrado, não é? Como sabemos, até a muralha. Portanto, eles não se preocupam muito, ok, querem garantir, e sabemos que a China tem portos na Europa, na Grécia, em África, garantem não digo uma hegemonia, mas enfim, uma presença relevante a nível global, mas aí, ao contrário dos Estados Unidos, que de facto sempre promoveram essa hegemonia, e muito alicerçado na cultura, que, enfim, podíamos citar aqui o Gramsci, mas isso seria outra conversa, a importância da cultura, até como suporte de qualquer hegemonia política. Eu acho que a China aí não tem não tem sequer essa pretensão. Uh, Sim, Se sim. bem que nós estamos, de fato, numa fase de grande convulsão, ainda há muita poeira no ar e não sabemos como é que o mundo se vai desenvolver nos Sim, próximos sim. anos, isso seguramente. Cídio, gostávamos de te ouvir. Falámos aqui da polarização política que se sente muito na Europa, também em Portugal, naturalmente. No Brasil, nós temos todos acompanhado, até porque, enfim, em Portugal segue-se muito o que é que se passa no Brasil, essa polarização política que se vive, que se continua a viver.
O que é que tens a dizer sobre isto? Olha, que é isso mesmo, é um caos. Que, a propósito do título do livro do João e que o pouco que ele comentou aqui, né? Eu estava aqui pensando, eu vejo uma problemática que é moderna, dos últimos 300 anos, pelo menos, que é a mesma questão contemporânea, em torno sobre a identidade humana, sobre a tentativa de respostas humanas, não só para uma ideia de identidade, mas para uma ideia de existência humana, né? Como em sucessivos processos de falhas, né? E, e essa crise que tem, a meu ver, numa leitura que eu faço de base material, e a tentativa de resolver isso, de ser inventivo dentro dessa crise material, foram gerando repercussões. E aí eu lembrei de duas coisas, né? Tanto, e aí o Renato sabe, né, sem dúvidas mais do que eu, as informações do Agostinho da Silva sobre uma ideia cooperativa. Agostinho tinha algumas ideias nesse sentido que eu gostaria muito ainda de aprofundá-las. Uma composição que misturava sebastianismo, que misturava tentativas bem fora de uma chave que você, João, comentou. A dificuldade hoje, por exemplo, usar a palavra conservador, né? Você vai ser jogado na vala pelos de esquerda numa vala, e vice-versa. Ele não consegue avançar a conversa, não consegue pensar, por exemplo, isso que o Agostinho propôs, né? Quer dizer, a cultura lusófona, por exemplo, ela teria aí alguns arquétipos que informam a cultura. Você interdita esse debate, porque qualquer coisa do gênero né, é fascismo, é extremismo, a conversa não consegue se desenvolver. E também a gente sabe que a outra frente nesta a, construção de si que muda a cada dia pelas redes sociais e acabou pegando a ideia do identitarismo, ou as dificuldades que a ideia do identitarismo colocou à mesa. Né? Há 2 anos nós trabalhamos um texto da psicanalista Rudinesco, Elizabeth Rudinesco, O Eu, a Deriva, já aqui em tradução para o português, e ela tece essas críticas, quer dizer, como que esses movimentos chamados identitários começam nos anos 60, como é que eles vão sofrendo questões e fragmentações já nos anos 70, e como que, de partida, tinha-se questões que são verdadeiras, mas que depois, como é que essas questões foram gerando uma série de outros impedimentos e problemas que, por isso a ideia de eu a deriva, e ela pergunta se essa ideia de eu também, essa ideia de você se autosservir de um eu, de se propor um eu, não seria mais uma ramificação de uma ideia de consumo dentro do capitalismo, não teria nada de novo nisso. E como que isso vai gerando problemas, por exemplo, de sociabilidade, porque os homossexuais eram contra a família nos anos 70, e depois não, eles passaram a querer ter uma família, como aquela família que eles eram contra, ou aquela família que os perseguia socialmente. E aqui, não querendo estabelecer nenhuma crítica ao problema que subjaz, a meu ver, essas tentativas de narrativas, aqui no Brasil, precisamente, a gente tem um caso concreto de violência contra mulheres. Isso pode ser criticado, a ideia de gênero, etc., etc., mas a gente não tem como contornar uma violência que é posta. Ah, podemos construir narrativas diferentes para a questão, mas a questão em si está posta. Então, quer dizer, a gente tem uma base que nos apela a produzir respostas, soluções. Só que quando a gente cai nessas tentativas, por exemplo, da identidade, chamado identitarismo, a sensação é que a gente não consegue se resolver, a gente consegue ainda piorar a situação, porque a mulher que sofre violência, temos a mulher branca e temos a mulher negra. Aí a negra vai dizer, não, eu não estou junto com a mulher branca porque eu, enquanto mulher negra, sofro mais. Sim, me parece que é pertinente. Só que aí a gente vai subdividindo, subdividindo, e a gente não consegue resolver um problema. Existe um problema de violência que está posto.
E aí, eu fiquei pensando também numa crítica do Vicente Ferreira da Silva, que é um filósofo brasileiro, amigo do Agostinho, sobre uma crítica à própria ideia de racionalidade moderna. Por isso que nós estamos patinando em cima de questões modernas. Você comentou do Jacobino, aí, pensando na Revolução Francesa e como que essa revolução ainda é o nosso contemporâneo de hoje, nosso mundo contemporâneo. E o Vicente Ferreira da Silva coloca em xeque a ideia de razão moderna. A racionalidade moderna não conseguiu responder, dar resposta, melhor dizendo, para angústias e questões humanas. E ele propõe uma ideia de filomitia, retomando alguns autores que já tinha tratado disso, mas volta de novo uma ideia do Agostinho da Silva, que ele pensa a partir da estadia dele na Paraíba, em João Pessoa, onde ele encontra uma ideia de cultura lusófona, uh, e onde ele repensa a ideia de sebastianismo como uma espécie de arquétipo cultural que uma dada comunidade de língua portuguesa, digamos assim, se dialetiza no interior dela e volta essa ideia do tradicional. E aí é muito mal interpretado, porque Aliás, você... essa referência ao Agostinho da Silva é muito pertinente até no âmbito deste debate. Uh, Desde logo, como tu salientaste, assinalaste, o Agostinho da Silva foi sendo muito mal interpretado. Aliás, ele próprio deu conta disso, aquela sua frase célebre: as pessoas de direita acham que eu sou de esquerda e as pessoas de esquerda acham que eu sou de direita. E, aliás, sabemos, no Brasil em particular, nos anos 60, até foi o Jorge Amado que disse que o Agostinho da Silva era um salazarista. Ele tinha saído de Portugal por causa do Estado Novo. Era um salazarista porquê? Porque defendia um Portugal histórico, defendia a história de Portugal, defendia a projeção ultramarina de Portugal. Mas o Agostinho da Silva, ao meu ver, é particularmente pertinente. Ele tem uma frase que eu gosto muito de citar, e aqui retomando o diálogo com o João. Porque, enfim, eu cada vez mais enfim, procuro desconstruir e transcender simultaneamente essa dicotomia esquerda-direita. E o Agostinho da Silva tinha uma frase, a meu ver, lapidar, em que eu me reconheço, em grande parte, devo dizer. Ele dizia que, se de memória, a esquerda só se salva se for de direita no histórico e no metafísico, e a direita só se salva se for de esquerda, no social e económico. Ou seja, eu bem sei que, enfim, Portugal é um contexto muito particular, até porque nós vivemos o 25 de Abril, o PREC, portanto, gerou-se essa ideia que a esquerda é que defende o social, defende o bem comum, a direita defende interesses particulares, defende o privado, defende o capitalismo, defende isso o João sabe ainda melhor do que nós. Depois cada país tem a sua narrativa, não é? A sua narrativa hegemónica, mas isto é uma narrativa que é transnacional, não é? A ideia que a direita hoje é o interesse do privado, dos grandes negócios, do capitalismo, e, portanto, perdeu a noção de bem comum, e daí essa resposta agostiniana, do Agostinho da Silva, enfim, que de alguma forma ratifica essa narrativa, mas procura suplantá-la, não é? A ideia de que qualquer solução política digna desse nome tem que ter em conta o bem comum e isso passa por uma resposta social. E, portanto, eu também não me reconheço em qualquer proposta política que não tenha em conta o bem comum e que não defenda um Estado social, enfim, a nível de saúde, a nível de educação. E depois, obviamente, há modalidades que nós podemos e devemos discutir. Por outro lado, a resposta de esquerda mais clássica, ou seja, que renega o histórico e o metafísico, ou seja, essa ideia de. Isso em Portugal é particularmente relevante, tem a ver com o Brasil, não é? Não apenas com o Brasil, como tu sabes, Sírio, como tu sabes, João, há uma grande discussão em torno da nossa história. Agora, supostamente, Portugal deve pedir desculpa pela sua história, por toda a sua história, porque supostamente toda a nossa história foi uma sucessão de crimes.
nomeadamente no Brasil, fomos lá roubar o ouro brasileiro, que está em Mafra e outros sítios. Isso, obviamente, que gera um colapso desse chão comum, não é? Porque uma comunidade nacional tem que se reconhecer na sua história. E, portanto, quando essa história comum, que é a base de qualquer presente e qualquer futuro, é desconstruída, ou procura ser dinamitada, isso é problemático. Porque qualquer sociedade não é uma empresa. Uma empresa, enfim, tem uma dimensão económica, há pessoas que, pronto, pagam impostos, outras pessoas que recebem subsídios, recebem reformas, mas eu diria, e digo isto convictamente, que uma sociedade baseada nesse chão comum, entre aspas, não subsiste. Uma sociedade, qualquer que ela seja, só subsiste se radicar em valores mais estáveis, mais consolidados, mais fundamentais. Isso passa pela história, passa pela cultura, passa pela língua. Não é? Isso, obviamente, que são outras questões que já foram aqui debatidas, até inclusivamente em debates PASC. Que já não falo da dimensão metafísica. Enfim, é como sabemos, a esquerda, classicamente, é muito materialista e antimetafísica. Mas esse princípio, eu volto aqui a citar, a esquerda só se salva se for de direita no histórico e no metafísico, a direita só se salva se for de esquerda no económico e social, parece-me ser uma boa bússola para, enfim, para procurarmos consensualizar propostas políticas minimamente razoáveis, ou então, isto é uma provocação final aqui para o João, ou então, já passou pela ideia, se bem que eu acho que é uma ideia, enfim, nem vale a pena propô-la formalmente, mas já me ocorreu, nós votarmos nas eleições, eu diria que poderia haver um duplo voto. O melhor partido para ser governo e o melhor partido para ser oposição. Nós tínhamos um duplo voto. Isso por acaso já me ocorreu, já me ocorreu, porque eu acho que há partidos pronto, que por boas e mais razões estão fadados para ser governo, e há outros partidos que, por boas e mais razões também, estão fadados para ser oposição. E nós devíamos ter um duplo voto. Aquele partido poderia ser melhor governo e aquele partido poderia ser melhor oposição, na premissa que não há consenso possível entre esses dois patamares. Desculpa lá, Ok, Cid, olha, não sei se queres concluir o teu raciocínio, eu interrompi-te, mas... Não, eu retornaria à ideia, né, de uma memória enquanto arquétipo e uma memória que a gente conserva ela. Não dá para a gente fazer o que é moda no Brasil, particularmente, dentro de uma certa esquerda francesa, que ecoa ainda no Brasil até hoje, em que a gente quer apagar toda a nossa relação com o país que formou o Brasil e querer ser parisiense. Porque, na verdade, o que aconteceu no Brasil foi isso. Nós é, falamos mal do ex-colono, do ex-colonizador, que somos nós, em última instância, não dá para separar nós e eles, mas é bom, fica fácil dizer que é eles. E fechamos com um novo colonizador, que foi a cultura francesa, que formou o mundo universitário, sobretudo as humanidades aqui no Brasil, e depois com os Estados Unidos. Então, por um lado, a gente é muito resistente à expressão conservar, por exemplo, a essa palavra, conservador, mas de um ponto de vista linguístico, cultural, se a gente não pega para nós o que é nosso, em termos de história e de memória, ficamos à deriva. Ficamos tentando, por exemplo, o mundo acadêmico brasileiro sofre disso, emular um laicismo nos debates, por exemplo, sobre conservador, religiosidade no espaço público, como se nós tivéssemos feito o mesmo processo que a França fez, isso dentro do mundo universitário, que não tem conexão nenhuma com a realidade cultural brasileira. Então, é isso que eu estava pensando, né? A resistência que a gente tem de falar de conservador, ela é um problema. Primeiro que o tema é capturado por vertentes socioeconômicas, como você destacou, que não é isso que a gente está querendo falar, e pelo que você expôs, me pareceu isso. Queremos discutir uma outra questão, né? E aí eu brinco com o pessoal, tá, e o Brasil desse tamanho? Sim, ele foi desse tamanho porque a gente ou o Estado que venceu,
matou as revoluções, reprimiu as revoluções, mas nós temos um Estado do tamanho do Brasil que é altamente interessante para nós hoje. O que eu faço com isso? É, Então, assim, eu sou reticente a querer falar de uma memória nossa que tem contradição, essa é a grande questão. E a contradição implica violência, implica tudo que a gente conhece. Mas o que eu vou fazer com isso? Vou ficar, não, eu não quero saber disso, né? Não vou falar disso. E aí a gente tende a querer falar num circuito crítico das humanidades numa chave francesa. E aí qualquer palavra que remeta a Portugal é assim execrado rapidamente. E Agostinho nesse sentido foi visto nesse contexto, né? Não se ouvia o que ele queria dizer. Se via que era um cidadão português querendo falar alguma coisa. E nós não gostamos de portugueses, porque eles roubaram o ouro. Agora é bom saber que ele está em Mafra. Eu não sabia dessa informação. É informação muito Está relevante. todo lá, no Museu da Pois Música, é, que muito, foi inaugurado muito agora relevante recentemente. para nós Eu saber que está até, em Mafra, né? até conheço o diretor. Mas Mas, enfim, era isso. E aí o Agostinho propõe essas quebras de raciocínios, assim, que aí a gente percebe que essa cisão direita-esquerda, né, aqui no Brasil hoje, ela impede qualquer avanço honesto de debate, porque, sabe, se você falar conservador, você vai ser queimado pelos de esquerda. sim, aliás, enfim, antes de devolver a palavra ao João, até vamos fechar o nosso debate, eu tenho ido regularmente ao Brasil, praticamente todos os anos, ou pelo menos 2 em 2 anos. Eh, Enfim, e se Portugal, apesar de tudo, no espaço europeu, Portugal ainda é, eh, enfim, ainda é, apesar de tudo, uma sociedade menos polarizada. Mas o Brasil é muito mais polarizado que Portugal. Essa é a minha percepção. Ou seja, a esquerda no Brasil é muito mais esquerdista do que em Portugal e na Europa, e a direita no Brasil é muito mais direitista do que Portugal e na Europa. Eu tenho essa percepção. Aliás, houve uma vez que fui ao Brasil e estive em São Paulo e depois na Bahia, no espaço de uma semana. E foi muito curioso, porque em São Paulo, a forma como se falava do Nordeste da Bahia, não apenas da Bahia, mas do Nordeste, era uma forma altamente depreciativa, não é? Eram os parasitas, que não faziam nada, uns preguiçosos, que viviam à conta do Estado, portanto, que era o eleitorado do PT, do Lula. E depois, quando estive na Bahia, no Nordeste, o sul do Brasil, São Paulo, eram os nazis. Pronto, isto não, a conversa era esta, não é? Não havia consenso mínimo. Enfim, era uma espécie de PREC brasileiro. O PREC era o processo revolucionário em curso aqui em Portugal, em 75, 74, 75, em que também havia essa polarização extrema. Não é? Eu acho que, de facto, o Brasil está a viver, se vive ainda, estive recentemente no Brasil, no ano passado. Já agora, antes de passar a palavra ao João, para terminar o debate, Cídio, enfim, sem tomar partido, obviamente nós não estamos aqui para tomar partido sobre as eleições presidenciais brasileiras, mas já se falou disso na última eleição tanto quanto eu sei, está-se a falar também nisso. Da última eleição, eu lembro que houve vários debates, no sentido de haver uma proposta mais ao centro, mais conservadora, diria, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, até porque o Lula, enfim, tu sabes isso melhor do que nós, o Lula até, enfim, formalmente tem um discurso muito, até, em muitos aspectos, muito razoável, mas depois as bases do PT são muito radicais, em alguns casos. Ele Uh, está ao centro e não vai e não vamos sair disso tão ok, cedo, né? mas fala-se muito regularmente de haver uma terceira via, portanto, enfim, a terceira via é uma expressão também muito contaminada aqui na Europa em particular, mas de haver uma terceira via entre o PT e o bolsonarismo, enfim, agora é o Partido Liberal, não é? Sim. Achas que isso é possível nas eleições do próximo ano ou nem por isso? Não, Vai ser entre o Lula e o Flávio, o Bolsonaro. isso. Não tem como ter terceira via, não. Vai ser esses dois.
e que é um problema isso. Isso não é É interessante, porque não há né? diálogo possível. Imagino que os debates entre os dois, É, se houver debate, vai ser uma série de insultos entre os dois, não? e quando a gente observa a política para além dessas brigas de torcida, Só um parênteses, só um parênteses, desculpa lá. Isto é, não é por acaso, não é? E agora também não vou tomar qualquer opinião sobre aspectos jurídicos, mas acho extraordinário que o Lula tenha sido preso e agora o Bolsonaro esteja preso, ou sob prisão domiciliária, ou seja, sem tomar posição, eu não estou a tomar posição. uhum, Ou seja, o uhum, adversário político é o inimigo que só está bem na prisão. Isto é uma coisa extraordinária. sim. É que não há qualquer possibilidade de diálogo. O Brasil, nesse aspecto, é um exemplo máximo daquilo que estamos a falar. Não é? É que o É, adversário, é um, é um tema complexo porque implicaria como é que se deram os processos claro, jurídicos, claro que sim, né? claro que Mas sim. mesmo assim poderia à frente fazer esse tipo de pergunta. Mas a questão aqui, então, nós temos uma prática, nós temos, às vezes, um discurso de frente para eleito, para a questão de voto, mas nós temos uma prática econômica que é mais ou menos parecida. E é isso que eu queria dizer, né? Que não consegue se escapar das questões contemporâneas, que eu acho que passa pelo tema do que o João desenvolve inicialmente. É, a gente não consegue escapar no governo, então, de esquerda, do PT, de certas ciladas ah, que, do ponto de vista da prática econômica, são consideradas neoliberais. Então, para além das bandeiras, não há muita diferença. É, Essa era a minha questão, em- aliás. Então agora uma provocação ao João. Quando houve a geringonça, quer o Bloco de Esquerda, quer o PC, eram partidos conservadores. Aquilo como se diria no Brasil, não destoou da pauta. A pauta manteve-se a mesma. então, aqui no Brasil Certo. você tem uma prática econômica ligada a partidos de extrema-direita que é mais avassaladora. E lembrando, a extrema-direita aqui no Brasil não tem nada a ver com Marine Le Pen. Então, assim, são siglas totalmente. É um nome que aparentemente pareceria ser a mesma coisa, mas não tem nada a ver. Então, aqui é o Estado mínimo, mas a gente não tem o mínimo ainda. Então, uma coisa foi a Margaret Thatcher, nos anos 80, privatizar a água de Londres. Outra coisa aqui no Brasil é privatizar o pouco de água que tem, mas ainda não tem água tratada para todo mundo. Então, assim, a ironia do destino nosso aqui é essa, né? Estado mínimo, mas nós não temos o mínimo ainda. Então, tem pequenas diferenças. Vamos privatizar as últimas empresas públicas de saneamento e água. Vamos privatizar, vamos acabar com o Sistema Único de Saúde Pública que nós temos. Então, a extrema-direita talvez fica com isso. Mas tirando esses assustamentos que assustam a gente, entre um e outro, tem um núcleo principal da prática econômica que é o mesmo. É neoliberal. Não consegue sair disso. Não consegue romper essas questões. E eu creio que pensar a ideia do novo homem, que esse é o tema do João, é, era isso. E aí nós não temos alternativa. Nós temos apenas ou vamos um pouco mais rápido ou vamos um pouco mais lento para aquilo que a modernidade plantou, que é uma tentativa de racionalidade que não consegue produzir não só sentido no sentido filosófico, mas sentido de um ponto de vista de realidade material de existência das pessoas. As contradições que essa racionalidade gera, o fluxo dela está indo. E essas duas correntes não conseguem propor uma outra coisa. Então, aí eu devolvo ao João e eu penso que a ideia de pensar o conservador seria, inclusive, isto, né? E aqui sempre pensando que o sentido pode ser metafísico, transcendente, ele passa por uma questão de base material também. Nós não temos essa alternativa hoje. Nós estamos indo para o matadouro de uma prática econômica global. E nesse sentido, nem a China, nas leituras que eu faço muito superficial, parece ser também a alternativa, como nos anos 70, 80, a gente sonhava que seria o comunismo, etc. A China mantém a bandeira lá com as estrelinhas, bem vermelha, mas depois na prática. Mas enfim, vamos dar a palavra então final ao Sim. João Maurício Brás, e vamos encerrar o debate. João.
o que é que queres Ok, dizer depois deste emaranhado de ideias que surgiram aqui? não, nada. Duas ou três também ideias. O livro é precisamente sobre isso também, que é necessário uma nova racionalidade e um novo modo de habitabilidade. Porque nós vivemos num tempo terrível, que é o tempo também das grandes simplificações, não é? E dos grandes simplificadores. E deixamos de conseguir falar uns com os outros, à esquerda e à direita. E quando nós, como referias, quando entramos numa fase que dizemos que ainda estamos em democracia, mas em que o adversário ou é criminoso ou tem uma patologia, o adversário estruturalmente ou é doente mental ou é um criminoso, que é um bocado essa lógica, cá também existe, do modo mais residual, mas é um bocado isso, não é? As linhas vermelhas, as linhas sanitárias, a partir daí não estamos em democracia, não é? Se a oposição, se o outro é um tipo que está completamente demonizado, seja qual for a esquerda ou a direita. Ou seja, e nós temos que voltar a conseguir conversar uns com os outros e a encontrar bases comuns. E também, lá está, a necessidade de um realismo, e de um pragmatismo, que é isso que o Cídio diz, quer dizer, ok, o Estado deve ser mínimo, mas como é que há um Estado mínimo se nem há o mínimo, ainda socialmente? Nós temos que recuperar esse realismo. E se calhar esse realismo, tanto nos vários espectros políticos, não interessa. Porquê? Porque, no fundo, isto não é uma questão conspirativa, mas o que acaba por unificar a nós é este modelo de sociedade de consumo. Isso unifica-nos, tudo o resto nos divide e separa, e se calhar até intencionalmente, porque isso é muito útil, não é? Se nós não nos entendemos uns com os outros, também não vamos questionar questões que são fundamentais e que interessam a todos. E se calhar aqui a questão novo conservadorismo, se calhar em vez de conservadorismo devia existir uma outra palavra para não afastar logo a priori uma série de pessoas da bondade da ideia e da bondade do conceito. Eu Só já ouvi, mais... eu já ouvi conservativa. Eu vi isso de uma comunidade religiosa que usa esse termo, conservativa, e a explicação é essa: a gente não quer pegar os nossos símbolos passados e acabar com eles, a gente quer manter Exato. esses símbolos, mas a gente quer se diferenciar Sim, de sim. conservadorismo, porque o conservadorismo é um pacote que já vem com uma série de elementos. Aí eles optaram por conservativa. Eu não sei se é um neologismo ou se existe isso na É, nossa língua comum, né? é interessante. Mas ainda uma outra coisa que o Cídio também referiu, que é muito interessante, e que isso, a questão, por exemplo, quando nós falamos, e que tu também falaste, Renato, das questões dos colonialismos, do racismo, que é assim, há uma série de ideias, havia um autor que referia isso, que é o Ocidente, aqui neste caso não é só o Ocidente, tem uma série de ideias boas que se tornaram loucas. Eu via, por exemplo, nos anos 70, a questão do cinema nos anos 70, há uma série de filmes, na altura, sobre questões sociais, em que falam e chamam a atenção para o papel da mulher, em que a mulher deixa de viver em função do homem. E, de facto, nas sociedades, a mulher vivia a vida, a história da vida individual da mulher era muito feita em função do homem. Ora, a mulher poder passar a ter a sua vida própria, independentemente do homem ou de outra coisa qualquer, é fundamental. Mas daí a darmos o salto que vivemos, que é tudo heteronormatividade e machismo tóxico, é uma loucura. O mesmo, por exemplo, com a questão do racismo. Os Estados Unidos é uma sociedade diferente da sociedade portuguesa ou outra em termos de racismo. Há, de facto, é uma sociedade baseada na diferença racial e formou-se assim, e aquilo tem um peso muito, muito forte nos Estados Unidos. Mais forte, se calhar, do que em muitos outros países. E a questão racial, a questão, por exemplo, dos direitos civis, foi fundamental, porque nós esquecemos disso, mas nos anos 60 os negros não podiam votar, havia universidades para, lugares para, cafés onde não se podia entrar, era uma coisa de uma violência inexplicável e estávamos no século XX. Toda essa luta contra um racismo real é uma questão de dignidade humana básica. Mas daí a darmos um salto em que voltamos a exigir livrarias só para autores negros, espaços só para autores negros, quer dizer, acaba, como se dizia, acabamos por inverter tudo. E nós temos que conseguir questionar tanto os delírios da esquerda como os delírios da direita, porque nestas questões da identidade, a direita também tem delírios completamente inomináveis. Acaba por haver muito mais em comum de uma certa, vá lá,
ensandecimento da direita como houve da esquerda, e isso devia ser questionado em vez de guetizarmos logo, ou é da esquerda ou é da direita, já não falo, já não sei o quê. Agora, eu acho que isso é o grande desafio de lucidez do século XXI. Conseguirmos voltar a falar uns com os outros, deixarmos dessas simplificações e, principalmente, conseguirmos ouvir o outro e que o outro também nos ouça a nós. Mas isso está muito difícil. E a questão das redes sociais, da própria estruturação das redes sociais, tudo isso, não está feita propriamente para haver uma reconquista do espaço público e da importância do verdadeiro pluralismo e do verdadeiro debate. Portanto, e o desafio é reconquistarmos, de reconquistarmos e readaptarmos essas conquistas que são humanas e fundamentais, no fundo. É isso. Muito bem, João. Penso que é uma Renato, ideia. Força, por força, Cídio. vezes, que fique registrado, por vezes eu assumo um papel de brasileiro que fala mal de português e eu preciso me explicar sobre isso. Porque há, sim, uma certa percepção de um português imaginário, porque não tem nada a ver com Portugal, é imaginado aqui, é produzido aqui, porque eu me identifico, obviamente, como luso-descendente. Então, e a minha pesquisa de doutorado foi exatamente um pouco nesse sentido. Esse legado dessa cultura foi, de uma hora para outra, escanteado. Se você falar de luso-tropicalismo, você arrumou encrenca da maior parte possível. Se você falar de Agostinho, né, vão já rotulá-lo como salazarista. E aí eu quis romper esse lugar comum. E aí, por vezes, aqui eu falo de um jeito, explorando esta contradição brasileira acerca da cultura lusófona, que é a nossa cultura, que, por exemplo, nós não sabemos que somos lusófonos. Se sairmos perguntando nas ruas, os brasileiros não sabem o que é isso. Nós não consideramos os portugueses estrangeiros, né? É um tipo de brasileiro, eu acho, né? Junto com o libanês. O libanês também não é um estrangeiro no Brasil. Eu É um tipo de também, brasileiro eu também que... eu nunca me sinto um estrangeiro, apesar de quando chego ao aeroporto, no aeroporto Então, brasileiro. temos essas contradições e eu exploro um pouco isso no sentido de avançar a discussão reflexiva, crítica, de que é um legado histórico que nos constitui, e é um tema meu de pesquisa, né? E é muito maior do que a percepção popular brasileira se dá conta. Nós temos uma herança institucional, jurídica, uma herança da língua, quer dizer, de repente a gente se pergunta, mas olha, nós temos muita coisa a ver com Portugal. Não, mas, ó, Né? Assim, Alcide, eu exploro um pouco essas contradições, então é nesse sentido, estamos a né? terminar o debate. Eu gostava de dizer que a tua presença nos nossos debates da PASC 1000 tem sido muito valiosas, e digo isto sem qualquer forma genuína, completamente transparente, qualquer reserva mental. Já me conheço o suficiente para saber se eu não pensasse isso, não o diria. Sim, Só sim. teve mais-valia, portanto, e eu compreendo isso. Aliás, nós tivemos um debate recente com guineenses. A certa altura, um guineense disse, e disse de uma forma genuína, eu consigo compreender, até respeitar a opinião que ele disse, que ele verbalizou e que ele defendeu. Ele disse que a violência que se vive ainda hoje na Guiné-Bissau, e falava-se do golpe de Estado que ocorreu há meia dúzia de meses, ainda era uma herança de Portugal. Enfim, pronto, o primeiro instinto foi rir-me e desconstruir aquele argumento. Mas pronto, mas consigo respeitar isso. Mas pronto, não vamos discutir isso. Eu acho que o Agostinho da Silva é bom porque dinamita essas fronteiras pré-definidas. Aliás, há uma frase que tu certamente conheces. Isto é uma provocação, mas não vamos agora discuti-la. O Agostinho da Silva dizia que o único erro da colonização portuguesa no Brasil não foi uma colonização, foi não ter chegado ao Pacífico. Ele estava a citar alguém, portanto, mas não vamos discutir isso. Mas eu acho que portanto, o Brasil tem essa ideia, nesse aspecto sou agostiniano 100%. Portugal já não é um país, mas uma ideia que foi difundida pelo mundo. Eu acho que há uma cultura lusófona. Eu acho que o Brasil, tal como Portugal, aliás, imperfeitamente, são já
eu diria, são já o reflexo disso, dessa utopia futura, enfim, que ainda está muito longe de se construir e nós, enfim, este ano, aliás, já agora a CIDI está a ser gravado, mas só temos o Congresso sobre a questão da Silva e a CPLP e queremos ter a tua participação e também do João, falar sobre a CPLP em particular. Mas pronto, mas para terminar o debate, agradecemos muito ao João Maurício Braz, é sempre muito estimulante, intelectualmente estimulante falar com ele, discutir com ele, foi mais uma vez um debate muito interessante, certamente não será o último, agora neste grupo de trabalho faremos uma pausa estival, merecida, diria, mas retomaremos os nossos trabalhos em setembro, e certamente voltaremos a convidar o João Maurício Braz para um próximo debate da Páscoa. E dito isto, vamos então encerrar a nossa gravação.